Muito boa noite, querido irmão e querida irmã. Bem-vindo e bem-vinda para mais esse momento de oração, neste que é o 4º domingo da Quaresma. E eu quero saudar cada um e cada uma de vocês com as palavras lema da semana de João, capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz: Assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham vida eterna. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um e cada uma de nós. Amém. A graça eterna de Jesus, que veio me libertar, a mim tão grande pecador, ó graça singular, tal graça o medo me levou, desde o dia em que eu criei, e bem feliz me transformou, tal nunca mereci. Perigos e horrores passarei na peregrinação, mas pela graça alcançarei celestial mansão. E quando no lar celestial, por tempo sem cessar, louvor daremos eternal a quem nos quis salvar. Queremos ter um momento onde nós confessamos os nossos pecados diante de Deus. Oremos. Querido e amado Deus, se o meu passo é errante, converte-me, Senhor. Se a minha fé é débil, converte-me, Senhor. Se minha mente é estéril, converte-me, Senhor. Se minhas mãos são rudes, converte-me, Senhor. Se meus olhos são ferozes, converte-me, Senhor. Se minha língua é cruel, converte-me, Senhor. Se minhas intenções são más, converte-me, Senhor. Se meu coração é fraco, converte-me, Senhor. Converte-me, Senhor, e serei o que realmente sou. Amado e querido Deus, colocamos diante de Ti nossos erros e pecados, porque não Te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e não amamos ao nosso próximo como a nós mesmos. Queremos entregar tudo o que somos em Tuas mãos e pedimos: venhas perdoar o nosso pecado, pois colocamos ele debaixo da cruz do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido e amado irmão e irmã, Deus nos perdoa o pecado. Cristo é a nossa paz. O seu Espírito, que é santo, nos fortalece. E assim também vem ao nosso encontro para perdoar os nossos pecados. Assim, quero comunicar-lhes o perdão em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salmo 107. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor.
Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que ele tem feito. Pois pertencer à cruz é sobre se tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim, agora eu lhe pertenço sim. Mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus. Que meu falar e vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Acabamos de ouvir a leitura do Evangelho de João. Quero te convidar para uma pequena oração. Senhor, colocamo-nos a teus pés para ouvir-te falar. Toma-nos pela tua mão e conduze-nos para o teu reino, para que possamos um dia contemplar teu olhar de amor por meio das tuas palavras de vida e de fé. Amém. Quanto vale o amor, querido irmão e querida irmã? Todos nós sabemos que o amor de verdade não tem preço nenhum. Jesus, um pouco antes desse texto, estava conversando com Nicodemos. E na sequência da conversa, ele introduz o tema da cruz. Jesus lê as Escrituras Sagradas e as relaciona com a sua missão neste mundo, afirmando como Moisés levantou a serpente no deserto. Mas em que situação e para qual finalidade Moisés fez isso? Precisamos ler o contexto e o texto de Números 21, 4, 9, que quando o povo de Israel estava em luta pela terra prometida, começou a enfrentar dificuldades. Viviam naquele ciclo: revolta, castigo, intercessão, perdão. O povo reclamava contra Deus e contra Moisés.
A falta de perseverança na obediência e a ingratidão do povo foi então castigada com serpentes que atacavam as pessoas no deserto. Porém, atendendo ao pedido de socorro, Deus interveio ordenando que Moisés fizesse uma serpente de metal e a colocasse num alto poste. Quando alguém olhasse para essa serpente, não morreria, seria curado. Sinal da graça de Deus. Por isso, a cura das mordidas daquela serpente está ligada à obediência e à fé, que não depende da pessoa, mas é puramente graça de Deus. A imagem da serpente de bronze está associada à cura. Jesus não demoniza o uso dessa linguagem, pelo contrário, ele faz uso dela para falar da sua missão. É preciso olhar para a cruz para compreender o amor de Deus pela humanidade. Nada mais dúbio e incerto do que isso. Por vezes até incompreensível perceber que Deus possa fazer uso do sofrimento para salvar as nossas vidas. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo que nós vamos apresentar agora. Nossa história começa de quando nada existia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. E então o homem começou a viver com Deus. O homem vivia com Deus, tudo era muito bom. Então o homem pecou. Ele fez o que Deus disse para não fazer, quis conhecer o bem e o mal. Então o homem caiu. Longe de Deus, o homem estava destinado à morte eterna, mas o espírito do homem sentiu saudades de Deus. Ele queria viver com Deus para sempre, então o homem procurou caminhos para se encontrar com Deus novamente. Começou a fazer boas obras e não funcionou. Procurou a religião e não funcionou. Procurou por igrejas, mas também não funcionou. O homem vivia sem Deus, não tinha jeito de voltar. Deus tinha um plano de amor e perdão, mas havia um preço a pagar. Ele enviou seu único filho, que pagou com seu sangue. O pecado do mundo ele carregou. O pecado o levou à morte de cruz. Então, o homem, quando encontra Jesus, encontra o caminho de volta a Deus. Você viu o vídeo. Jesus está apontando para a cruz que está no seu caminho, pois é através dela que Deus manifesta o seu amor pelo mundo e a sua graça em benefício de todas as pessoas que nele confiam. O Filho do Homem, Jesus, será levantado, erguido para o alto, como a serpente foi erguida no poste, para que toda pessoa que nele crer não morra, mas tenha vida eterna, diz o versículo 16. A imagem é: a mordida letal das serpentes era curada pela imagem daquele que foi pendurado no madeiro. O verbo levantar, empregado pelo evangelista João, pode ser entendido tanto no sentido de erguer como no sentido de exaltar. A crucificação de Jesus é também o caminho para a exaltação do reconhecimento da filiação divina,
de dar glórias a esse Deus. O crucificado, ao ser levantado, nos faz dirigir o olhar para o alto, de onde vem a nossa salvação. A memória do Salmo 121 é espontânea. Diz: elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mais uma vez, o paralelo da imagem da serpente no alto, numa estaca, é significativo, pois nos recorda que Deus é o socorro, Deus é a providência. Jesus é enviado para morrer na cruz por mim e por ti, e isso é graça divina. Um justo que se compadece pelos injustos, um homem sem pecado que se faz justamente pecado em nosso lugar, pendurado numa cruz, para que todo aquele que nele olhar, nele erguer os olhos e se entregar, terá a vida eterna. A vida de todos e de todas os que creem por meio da morte de um só, o Filho de Deus. É inacreditável aos olhos humanos, mas é precioso demais aos olhos da fé. Quem não gostaria de ter firmeza nessa fé? Mas para sermos honestos conosco mesmos, temos de admitir que a incredulidade nos acompanha, o pecado nos assedia, caímos em erros e em contradições, pecamos ardilosamente contra Deus e contra o nosso próximo. Há dias em que sentimos pessoas seguras e fortes, mas há outros dias em que somente podemos pedir e clamar, assim como o homem que se aproximou de Jesus para pedir a cura do filho e disse: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9, 24. Querido irmão e querida irmã, sejamos sinceros conosco mesmos e confessemos que há em nossos corações e no mundo em nossa volta mais disposição para a escuridão do que para a luz, mais disposição para a maldade do que para a verdade. Essa é a nossa realidade como pessoas pecadoras e carentes da graça e misericórdia de Deus. Experimentamos tempos de imensa escuridão em nossos dias, de estreitamento das nossas liberdades, de violência sem sentido, de corrupções generalizadas que estimulam o descrédito com pessoas, com as instituições, com a política, tempo de guerra promovido em nome de interesses próprios, tempo de informações distorcidas e não verdadeiras. Há quem diga que vivemos o tempo da pós-verdade, pois não importa a verdade, e sim a versão de cada um individualmente. É para dentro desse mundo de escuridão e morte que o Evangelho nos convida a seguir e a confiar na luz e na verdade. A fé nos quer convidar para olhar para o alto e pedir auxílio daquele que é o autor da fé, tal qual escreve Hebreus 12, 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio de Jesus que a nossa fé começa, e é Ele, Jesus, quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Percebemos. Coloquemos nossos olhares voltados ao autor da nossa fé, Jesus. Procuremos a luz, como nos diz o versículo 21 de João 3, para que nossas ações sejam verdadeiras e de acordo com a vontade de Deus. O Evangelho, neste domingo, 4º domingo da Quaresma, é um convite para dirigirmos nossos olhares para a cruz de Jesus. Nela nos encontra a graça, a luz, a verdade, que nos capacita a sermos diferentes e a fazermos diferenças neste mundo em meio a tanta escuridão. Sejamos, pois, seguidores da cruz, herdeiros da luz. E a paz que excede todo o entendimento guardará nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Unidos em teu nome, unidos em teu nome,
neste mundo, paz e amor teremos, unidos, sempre unidos, tomando-nos as mãos, iremos pelo mundo cantando o amor, a glória de Jesus, enfim resplandecerá, e o mundo se encherá de amor e de paz. Convido todos e todas para esse momento de oração. Amado e bondoso Deus, obrigado por Tua palavra, palavra que nos orienta, palavra que nos capacita, palavra que nos chama ao comprometimento contigo. E o comprometimento contigo nos leva até a cruz de Jesus. Por meio da graça, por meio da fé, por meio da Escritura, por meio de Jesus Cristo, alcançamos a salvação. Nesse dia queremos agradecer. Agradecer pela vida e agradecer pelo nascimento do pequeno Erich, filho do Sebastião e da Jéssica. Agradecer pelas respostas obtidas nas orações, pelas altas do colega Cláudio Kupka, de Porto Alegre, pelo colega Rony, de Blumenau, da livraria Martin Luther, queremos agradecer. E agradecer por tantas outras pessoas, como seu Eloy Pós, que também foi curado e já pode estar em casa. Louvamos o teu nome por causa disso. Mas continuamos a orar, continuamos a interceder e pedir por todo aquele e aquela que clama e que neste momento encontra-se em casa, às vezes desanimado, desanimada, frustrado e frustrada, por não poder ter a liberdade do ir e vir, como nos é garantido em nossa Constituição. Queremos orar pelas pessoas doentes, especialmente o sobrinho da Nelise e do Christian, lá de Guarapuava. Queremos orar pela dona Ilse Schuster. Ela teve uma queda e provavelmente terá que fazer uma cirurgia de joelho. Oramos também pela senhora Senilda Hofmeister, internada na UTI no hospital aqui de Curitiba. Continuamos orando pelo seu Dario Rüdiger, que encontra-se em tratamento devido ao câncer. E oramos por dona Angelina Bizelli, que se prepara também por uma cirurgia de mama, de câncer de mama. Oramos por esta comunidade, pelas novas lideranças. Oramos para que o Senhor nos dê a oportunidade de nos reunir presencialmente. Oramos pelos grupos que estão incapacitados de se reunir, dos grupos de casais, de jovens, do coral, do grupo de homens, de mulheres, do culto infantil. E pedimos, querido e amado Deus, ouve o clamor do teu povo. Nesse tempo onde a pandemia se alastra, hospitais pedem ajuda, governadores e prefeitos clamam. Pedimos a Deus, tem misericórdia de nós. E tudo, todos e todas, colocamos nas tuas mãos quando juntos e juntas oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmão e irmã, está chegando o final do nosso momento de oração. Quero que você abra suas mãos diante de Deus, também para receber a bênção de Deus. Que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente e a bênção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre nós para todo sempre. Vamos em paz e sirvamos a Deus com alegria, que possamos nos encontrar em breve, ou então termos mais outro momento
de oração. Que assim seja. Amém.